Acho que não preciso enfatizar que nós temos na mesa grandes intelectuais, pensadores, pessoas que têm dado uma grande contribuição a pensar o Brasil. E, ao montar essa atividade, na comemoração dos 15 anos da Carlos, a gente pensou realmente nisso. Oferecer para o público, a sociedade, os nossos amigos, apoiadores, gente que tem acompanhado a revista e dado força para a nossa resistência, apresentar algo que fosse em cima daquilo que o que nós poderíamos dizer quais são as nossas reflexões hoje diante dos desafios. Tem uma predominância de economistas aqui, portanto, com certeza, o modelo econômico, o desenvolvimentismo, a crise do modelo neoliberal, o enfrentamento que o Brasil e os países da periferia podem fazer ao que acontece nos países centrais, a crise dos países centrais, e aquilo que tem sido também uma preocupação constante de muitos pensadores brasileiros, que é a luta pela redução da desigualdade, a construção de um país mais justo, igualitário, o aperfeiçoamento democrático. Nós temos enfrentamentos em vários campos, nos direitos humanos, né, com a Comissão da Verdade, tem a Rio+20, que é uma questão fundamental nesse momento. Inclusive, tem um trabalho do professor Ladislau, muito bom, de referência para quem quiser se aprofundar nos temas da Rio+20, está disponível no site dele. Enfim, a ideia é que a gente possa, nessa noite, pensar um pouco o que nós temos de desafios, principalmente para quem acha que é possível construir um Brasil melhor do que o que nós temos hoje. Além das pessoas que estão na mesa e todos os presentes, é honroso ver junto no auditório, do plenário aqui, a presença de figuras que estão há anos na luta, companheiros de muitos anos, pessoas de várias áreas, né, gente que tem militância na área sindical, na área de direitos humanos, e que é uma grande satisfação ver todos eles aqui, né, o Neumário, o Vitor Gianotti, o doutor Ricardo de Lobrina, um monte de gente que tem dado um apoio espetacular para caros amigos. Né? Então, dito isso, vou passar a palavra aos convidados. Eu fiz uma ordem democrática, não é isso, professor? Começando pelo professor Ladislau, depois a professora Tânia, depois a professora Leda, o Paulo Vanucci e o Beluso. Os outros serão os Então é isso, vamos pelo professor Ladislau. Eu devo dizer que ele me fez uma proposta irrecusável de maneira democrática. Eu ser o primeiro a falar. Eu sou professor aqui da PUC. Obrigado. Já faz bons 30 anos e, nesse sentido, aproveito, digamos, em nome da PUC dar as boas-vindas, né? A PUC é sempre um lugar legal, né, para pensar coisas subversivas. É simpático. Devo dizer, relativamente porque é o aniversário da Caros Amigos, e isso comove, porque a gente sabe o tipo de esforço, né, que isso exige. E o que foi levantado aqui são os problemas financeiros, né, de se manter esse tipo de informação decente, né?
Eu fiz uma correlação, né? É a visão econômica do esforço desse. Né? Quanto mais útil a coisa que a gente faz, menos dá dinheiro. Não sei se vocês repararam nisso. Uma coisa, né? Mesmo nas palestras, né? Você vai dar para uma empresa aí, um negócio e tal, né? Dar um dinheirinho. Você vai nos movimentos sociais, o negócio, você sai dali dinamizado, cheio, você está vendo as coisas acontecerem, né? E você ainda tira do bolso. Né? É uma correlação inversa, viu, rigorosa. Isso é boa economia. Deixa eu puxar, porque eu acho que cada um de nós tenta trazer um pouco as ideias que criamos na cabeça, né? Quer dizer, nesse Brasil que queremos, primeiro tem a dimensão internacional, né? Quer dizer, esse planeta está ficando muito pequeno, né? E se manter, digamos, alheio ao contexto internacional está cada vez mais difícil, né? Eu estou trabalhando, nós temos uma plataforma de discussão que a gente chama Crise e Oportunidade, com Ignaz Issars, que é conhecido, e com Carlos Lopes, que é um africano que é subsecretário-geral da ONU. Vocês podem acessar, está no meu site. A gente trabalha basicamente com o fato que a gente está evoluindo para uma crise civilizatória, né? Não é exagero, não. Quer dizer, o caos financeiro é uma, né? E é generalizado. Né? É interessante pegar o estudo dos suíços, né? São 147 grupos, quase a totalidade deles financeiros, que controlam cerca de 40% do mundo corporativo planetário. Né? A concentração, a gente vê todo dia, né, nos jornais, tal empresa engoliu tal outra, tal. Aí dizem, ficamos mais sólidos. Né? A gente vê como eles estão sólidos hoje. A realidade é essa, né? Temos gerou-se um caos financeiro por gente que não é eleita, não é escolhida e sequer tem a obrigação, né? Acabaram com a tal da disclosure, sequer tem a obrigação de dizer o que estão fazendo, né? Isso que estão trabalhando com dinheiro que não é deles. Né? O caos está aí. Né? Tem derivativos emitidos na faixa de 600 trilhões de dólares para um PIB mundial de 63 trilhões. Né? É um mar de papéis podres, junk, né? Papers, que está aí. E o que temos pela frente não é ou Grécia ou a Espanha, o que temos pela frente a construção da governança econômica do planeta. Nós temos uma dinâmica financeira globalizada, quando a governança disso está fragmentada em 194 países, cada um com seu pequeno, médio ou grande banco central, mas, enfim, ninguém governa o conjunto, né? A ponto que a capa de uma publicação do Fundo Monetário vem em grandes letras, who's in charge, quem é o encarregado? Não há nenhum encarregado. Nós estamos evoluindo para um caos financeiro. O sistema perdeu radicalmente um referencial básico, que era uma proporcionalidade entre quem ganha dinheiro e quem produz, ou seja, entre os aportes e a remuneração. Certo? Hoje, os grandes banqueiros, os grandes especuladores que mais ganham, não só não contribuem, mas, pelo contrário, digamos, travam os processos de desenvolvimento. Né? Mas esse caos financeiro e econômico coincide com um drama ambiental, que é só acompanhar, né? O aquecimento global, a liquidação mundial das florestas. Né? Nós fizemos uma reunião em Fortaleza, né, sobre a situação do semiárido planetário, essa grande faixa que pega da Ásia, passa pela África e até nós estamos perdendo 70 mil quilômetros quadrados de solo agrícola por ano, né, por desmatamento, por erosão eólica, erosão pluvial e coisas do gênero. Né. Nós temos a liquidação da vida nos mares, porque hoje é tão fácil você mapear as rotas dos cardumes com GPS, identifica concentrações de biomassa com satélite, são gigantescas, barcos de indústria pesqueira, é um matadouro, não é mais pesca, né? Certo? Estão liquidando simplesmente, rompendo as cadeias alimentares internas dos mares. É uma tragédia mais silenciosa, porque não tem ninguém lá nos mares internacionais para fazer o controle. Nós temos a biodiversidade, nós temos, evidentemente, o caos climático, que está se aprofundando de maneira generalizada, e o grande problema frente a tudo isso é a nossa impotência. Estamos às vésperas de uma grande
conferência mundial, onde vão se reunir pessoas do planeta todo, que todos têm consciência da tragédia que a gente está enfrentando, né? E todos têm consciência da fragilidade da nossa capacidade de decisão como sociedade, de nos governarmos de maneira decente, né? Então, esse é um contexto que eu acho que temos pela frente décadas extremamente conturbadas, né? E, frente a isso, eu acho que um conceito se torna central para a visão brasileira, que é o de resiliência, né? Não é a hora, digamos assim, de jogar todas as fichas num sentido só, né? Agora, o Brasil tem potenciais impressionantes, né? Nós temos a maior reserva de terra parada no planeta, né? É uma coisa até triste com o tal do Código Florestal, né? Porque nós temos, basicamente, em estabelecimentos agrícolas, eu pego a última publicação do IBGE, 335 milhões de hectares de estabelecimentos agrícolas, né? Temos 225 milhões são de uso agrícola efetivo e apenas 65 milhões são usados em termos de lavoura, permanente ou temporária, incluindo aí a lavoura, a produção florestal. Os outros 160 milhões fazem o quê? Basicamente, a chamada pecuária extensiva, a média é um boi praticamente por hectare. É impressionante, né? Quer dizer, o grau da civilização da terra, né? Eu acabo de chegar da Polônia, passando por cima de Munique, né? Você tem fotografia até aqui, é quase jardinagem, né? O uso pela agricultura familiar, a intensidade que pode ter a agricultura, né? Um país desse ter problema de reforma agrária, ter problema de sem terra, ter problema de alimentar, realmente é uma coisa fantástica. Do lado do potencial, é o seguinte, né? Os Fs, né? Que é a alimentação, food, feed, a alimentação animal, a fibra, né? O combustível, enfim, há uma explosão de potencial da terra pelo lado das tecnologias inovadoras, que já não é mais produção primária no sentido tradicional, né? É realmente um processo extremamente sofisticado, sobretudo quando a gente evolui para as tecnologias verdes, né? A geopolítica ou a geoeconomia está se deslocando, digamos, da bacia do Atlântico para a bacia do Pacífico, né? É muito estranho, né? Quando a gente olha a América Latina, ela é oca em termos econômicos, né? Ela é toda portuária, porque se não for ligada a interesses externos, nós temos essa fantástica subutilização do centro, né? Para mim, o símbolo disso é que é no século XIX ainda que os americanos fizeram a ferrovia entre o Atlântico e o Pacífico, né? Nós sequer temos uma conexão rodoviária decente. Nós somos todos essa exterioridade do processo, né? Quer dizer, com essa mudança, esse deslocamento pelo tipo de perfil de consumo dos países asiáticos, não temos o potencial da gente ocupar de maneira diferente esse nosso imenso interior, né? Isso passa por um salto tecnológico, né? Tudo que a gente vê do sistema madeira, frigoríficos enfim, criação de gado, né? E soja, é um sistema que ainda é da era dos anos 60, da Revolução Verde, né? Que é enchente química, enchente de máquina, coisa do gênero, né? Quando nós temos já o potencial de dar um salto tecnológico para a intensidade inteligente, digamos, de qualidade de produtos. Isso é um outro gigantesco potencial que nós temos pela frente, mas que passa por um outro conceito, digamos, de como a gente vê tecnologia, né? Eu até, de discussões no Ministério da Tecnologia, né, eu vejo muito mais preocupação com quantas patentes a gente registra lá fora e coisas do gênero, do que propriamente qual é a capacidade de capilarizar conhecimentos tecnológicos no conjunto dos pequenos produtores do país, né? Nós temos
um horizonte econômico a ocupar, que é outra oportunidade, né? Quer dizer, é o reverso do problema, né? A desigualdade é um problema número 1, mas significa que nós temos que incluir decentemente, tranquilamente, 60, 80 milhões de pessoas, né? Isso nos abre um horizonte de expansão econômica dentro, sem depender tanto assim de mercado externo e coisa do jeito, né? Então, os potenciais são extremamente fortes. Qual é a debilidade desse processo? A debilidade, a meu ver, está na governança. Uma cidade como São Paulo, ter 7 milhões de automóveis e a gente andar a 14 por hora, é absolutamente ridículo, né? A gente pensa que nós estamos paralisando por excesso de meios de transporte, né? Todo mundo sabe o que é metrô. Eu estive agora em Xangai, né? Tem 420 quilômetros, começaram em 95, né? Nós começamos nos anos 70, estamos com 74 quilômetros. O interessante é o seguinte, a gente elegeu um prefeito que, enfim, está por mais viadutos, né? Fazer vários andares de automóveis resolve naturalmente. E por que a gente elege um prefeito assim? Porque, basicamente, o prosaico, o essencial, né? O elefante no meio da sala, é que são as corporações que financiam as eleições. São rios de dinheiro colocados, digamos, na bancada ruralista no nosso Congresso, né? Nós temos no Congresso a bancada ruralista, a bancada dos bancos, a bancada da mídia comercial, a bancada, enfim, né? Nós não temos uma bancada de cidadão suficiente, né? Por que a gente elege um prefeito que elege uma cidade como essa, né? São Paulo tem um PIB per capita de 29 mil reais. Caramba, ter problemas dessa ordem, quer dizer, numa cidade que vive com esgotos a céu aberto, sem transporte coletivo decente, é realmente um problema. O problema não é falta de recursos, o problema é de governança. E aí não é governança no sentido que tem corruptos que estão levando, certo? Quando você tem um processo político que numa cidade como a nossa aqui, você sistematicamente privilegia o transporte individual, privilegia as soluções individuais, você gera custos, né? Quem quer sobreviver precisa de um carro. Você gera custos para todo mundo absolutamente absurdo, né? Então, o problema é realmente de como a gente usa os nossos recursos. Porque mesmo que os contratos de construir mais viadutos e coisas do gênero não envolvam nenhuma corrupção, nenhum desvio de recursos, o problema não é esse. O problema é em que a gente usa o recurso. Se você olha o território brasileiro, nós somos um país portuário, né? Manaus, Belém, enfim, só dá a volta, né? Recife, São Paulo, Santos, Rio, enfim, tudo, né? Com exceção de Belo Horizonte, praticamente todos os centros são costeiros. É óbvio que num país desse tipo, a matriz de transporte é essencialmente de cabotagem, né? Por água é incomparavelmente mais barato o transporte de mercadorias. Você usa, para grandes eixos integradores de interior do país, você usa a ferrovia, que é muito barato, né? Os investimentos são maiores, mas depois que você fez o investimento, o custo é incomparavelmente mais barato no uso, e você usa o caminhão apenas chamada espinha de peixe, né? Carga fracionada para destino de curta distância final. Essa é a matriz proposta, né? O que nós fizemos? Rodovia, automóvel, avião, todos os custos, né? A China está construindo 13 mil quilômetros de trens de grande velocidade, né? Você tem mais passageiro, põe mais vagão, tem menos, põe menos. Nós temos energia hidroelétrica lá ainda custa, porque é carvão, né, para produzir energia elétrica. Nós temos a hidroelétrica. Né? Isso é tão pouco inovador que está no plano SALT, né, que é de 48, né? Caramba! O problema central é realmente resgatar a capacidade de planejamento, resgatar a governança, digamos, nos mais diversos níveis. Eu me
preocupo sempre da redução disso ao problema da corrupção. É uma coisa que faz cócegas, né? Legal, tal, alimenta aquela raiva, tal. Eu ajudei a montar aqui a Transparência Brasil, depois eu saí essencialmente pelo seguinte, sabe? Porque a gente olha para a corrupção do político, não olha para a corrupção da empresa que corrompe o político, entende? Eu acho que isso não funciona. Né? Qual é a articulação? Quais são os interesses, setor por setor, e como se faz? Então, o essencial, digamos, é esse resgate da governança. Eu deixo só mencionar o potencial, ligando agora à revista, né? O MIT disponibilizou todos os seus cursos, 12 cursos online gratuitamente hoje. Chama OCW, Open Courseware. Né? A China seguiu o mesmo caminho, fez agora o China Open Resources for Education. Ninguém cobra copyright nem coisa nenhuma sobre tudo que contribui para desenvolver a ciência, o conhecimento. No Brasil já tem os recursos educacionais abertos. Né? A gente generalizando a banda larga, gratuita, gente. É acesso ao conhecimento. A aplicação do conhecimento, sim, vai gerar empresas, iniciativas econômicas. Mas não cobrar pedágio sobre aquilo. Né? Então, eu vejo esse negócio com iniciativas como do Caros Amigos, num sentido muito mais amplo, né? O imenso potencial da democratização do acesso ao conhecimento, que, para mim, é o vetor que mais fortemente destrava o nosso desenvolvimento. Obrigado.